boas lutas aqui em Tubarão por conta disso, e é muito bom, dá muita tranquilidade saber que a Andréia faz parte do coletivo e que a Andréia está nessa empreitada, nessa trajetória com a gente, né? Ela é uma das fundadoras e está aí lutando pela educação democrática. A Andréia Daltoé é graduada em Letras pela Unisul, fez mestrado em Ciências da Linguagem também aqui pela Unisul, é doutora em Estudos do Texto e do Discurso pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, e pós-doutora pela Universidade de Paris, 13, Sorbonne. André iniciou sua trajetória docente na educação básica, envolvendo o ensino fundamental e o médio, passou pela rede estadual de Sangão e Jaguaruna. Em Tubarão foi professora dos colégios Energia e São José. No ensino superior já são 18 anos, é professora dos cursos de Letras, Direito e Jornalismo da Unisul e também do PPG em Ciências da Linguagem, programa de pós-graduação aqui, na linha de pesquisa Texto e Discurso, em que ela coordena um grupo de estudos em análise do discurso, pesquisa e ensino, onde desenvolve e orienta pesquisas principalmente sobre memória, esquecimento e discurso político. Também aqui na Unisul foi coordenador institucional do PAFOR, de 2009 a 2005, e do PROFOR, demonstrando seu compromisso com a educação e com a formação de professores. A Andréia organiza e coordena a Semana Marcas da Memória, evento que aborda temas como direitos humanos, ditadura militar, democracia e discurso. Então, certamente é uma professora compromissada com a educação democrática e o ensino reflexivo e pensante. A Andréia hoje vai apresentar o trabalho, o papel do professor e as relações de poder engendradas pela escola. O orgulho é meu também de saber que os nossos alunos também compram essas lutas com a gente, então eu tenho bastante honra em estar ao teu lado nessa mesa hoje. Eu vou me dirigir ao... Bom, boa noite a todos e a todas. Eu inicio agradecendo o convite, da organização para este evento, para a fala desta noite. Reparto com vocês a emoção e a responsabilidade que é estar aqui num evento tão importante. Já são 9 edições do Sinfop, estamos desde o início, desde o primeiro, quando se chamava ainda Unisul Contexto, Então é uma honra muito grande, embora pareça ser mais fácil estar do outro lado do microfone, mas vamos encarar esse desafio hoje. Eu gostaria de inicialmente dizer do meu lugar de fala, para que as minhas palavras sejam compreendidas a partir daí. Eu falo do lugar das minhas pesquisas em análise do discurso, de linha pechetiana, a partir da qual analiso diferentes objetos, principalmente o discurso político, e entre eles, muitos os relacionados à educação. Não trabalho especificamente com as teorias da educação, mas mesmo assim me senti à vontade de aceitar esse convite, porque estamos sempre em diálogo aqui na universidade.
ainda mais reforçado, no meu caso, pela partilha de experiências que troco com orientandos da graduação e pós-graduação, muitos deles trazendo seus objetos, as suas indagações na sala de aula para a contribuição da AD. Mas, principalmente, me sinto à vontade pelos 27 anos como professora. Hoje no ensino superior, mas numa trajetória alicerçada em muito pela riqueza que me trouxeram os anos da escola pública. Lecionando no ensino fundamental, na época de 1ª, 4ª série, 5ª, 8ª, 1º ou 3º, né? Então eu acho que, sem dúvida, foi a minha experiência lá na Escola Isolada do Orvalho 2, na Escola da Areinha em Sangão, as duas em Sangão, também na Alice Júlia, onde eu me efetivei em Sangão, pelo Estado, no Colégio Marechal Luz, onde eu fiz o meu magistério e depois voltei para dar aula, no colégio, na Escola Básica Prefeito Osni Pereira, também em Jaguaruna, como Marechal Luz, e depois aqui em Tubarão, nos colégios São José e Energia. Sem dúvida, essa experiência da escola me fortalece para tentar contribuir com a discussão hoje. E é esse aprendizado que faz com que, nestes 18 anos de ensino superior, eu nunca tenha me afastado das questões da educação. O Sinfop é um exemplo disso, o Parfor, que coordenei até 2016 e que hoje está sob a coordenação da professora Silene, o CEMEIA, né, que estamos lá desde o início, as parcerias com o PIBID e o BEDUC e tudo que envolve as nossas licenciaturas. Por fim, destaco que falo ainda do lugar de pesquisadora dos grupos de pesquisa GEP, Grupo de Estudos Plechetianos, do GREPEM, grupo de pesquisa do nosso PPG, que é Relações de Poder, Esquecimento e Memória, e ainda falo como membro do coletivo Pro Educação, que já destacou o Vinícius. O coletivo Pro Educação, nos últimos tempos, do ano passado para cá, me possibilitou um grande aprendizado. Como fazer da teoria e de minhas pesquisas uma prática política, um comprometimento em relação à sociedade em que me insiro. Destacando então esse lugar de fala, eu começo dizendo que, como analista do discurso, né, trago a vocês hoje um gesto de interpretação, que é um em meio a tantos outros, sobre o papel do professor e as relações de poder engendradas na e pela escola, como intitulei a minha apresentação. E já adianto que trago mais perguntas do que respostas. E como as primeiras perguntas, eu trago questionamentos que eu tenho me feito também, né? Qual o nosso lugar de fala em sala de aula? Que responsabilidade e poder isso nos traz? Somos o que no intervalo entre o aluno e os saberes? Como nos implicamos neste processo? E a pergunta que nos está exigindo um diálogo mais urgente: como você, professor e futuro professor, os nossos estudantes de licenciatura, estão se sentindo depois de domingo, quando a rede foi invadida por canais de denúncia para professores que fizessem manifestações político-partidárias ou ideológicas em sala de aula? Como podemos nos sentir se passamos anos da nossa vida estudando à noite, depois de um dia todo de trabalho, com dificuldade para pagar a faculdade, fazendo cursos o tempo todo de formação, de especialização, passando o fim de semana preparando aula, corrigindo trabalhos, para que num belo dia uma parlamentar lance um canal de denúncia para o professor ser denunciado com vídeos e áudios gravados? Como podemos nos sentir? Essa pergunta eu acrescentei depois da apresentação pronta, porque eu não poderia deixar de falar, até porque a minha apresentação em muito tem a ver com isso. Como qualquer profissão, somos regulados pela Constituição, pela LDB, pelos nossos códigos de ética. E partimos do pressuposto que temos condições sim de estar em sala de aula. E sabemos o que estamos fazendo. Mas qual a nossa preocupação? Que esta iniciativa, que não é a primeira, eu vou mostrar outras,
Que essa iniciativa se naturalize na cadeia dos sentidos dos absurdos que estão sendo levantados para denegrir a escola, fazendo dela o inimigo do país, para aprofundar a desmoralização dos professores, incitando a criminalização do seu trabalho. E pergunto, como se sentem? Que outras profissões precisam de patrulha para que sigam fazendo aquilo para o qual se prepararam tantos anos? No nosso caso, muito mais por amor do que por dinheiro, como disse a mesma parlamentar. Pois eu estou destroçada, com alento no momento das entidades representativas dos trabalhadores da educação que já se posicionaram, com o Ministério Público que também já se posicionou, com abaixo-assinados manifestando a sua indignação em relação a isso. Como eu falei, a minha fala já estava planejada, mas nós não poderíamos deixar de não falar disso, porque isso nos cobra reflexão, atitude e resistência. Só que é importante dizer que o que faz a deputada não chegou agora, isso já se anunciava. Aqui nós temos um canal já de denúncia, que veio a partir do projeto Escola Sem Partido, né? O escolasempartido.org. Então, por esse blog, você já pode denunciar o professor e será mantido o seu anonimato. Então, o que ela fez foi se legitimar em torno de um processo que já começou a partir de 2004. É sobre esse projeto Escola Sem Partido que eu me debrucei como analista do discurso e como professora para tentar entender do que exatamente somos acusados. Que lei é esta que vai determinar nossa prática em sala de aula, caso seja implementada? E principalmente, a que interesse serve? Precisamos conversar sobre isso. E eu trago hoje o resultado de 2 artigos. Eu tentei trazer um pouco dos 2 artigos que eu publiquei a respeito, pesquisando esse tema desde o ano passado. Um deles sai agora, está no Prelo, sai agora num livro organizado pela USP, e o outro na nossa revista do Programa em Ciências da Linguagem, nosso PTG. E eu trago então agora um pouco desta pesquisa. O movimento Escola Sem Partido, ele nasce em 2004, elaborado por um advogado, Miguel Najib, que a partir de um belo dia que a sua filha chegou em casa dizendo que o professor comparou Che Guevara com São Francisco de Assis, ele achou isso um absurdo e resolveu então começar um movimento chamado Escola Sem Partido. Em 2016, aliás, começa em 2014 esse movimento, essa preparação, mas somente em 2014 ele encontra um vereador e um deputado que apresentem esse projeto nas suas respectivas casas legislativas, no Rio de Janeiro. Em 2016, o projeto chega ao Senado com Magno Malta, com a lei número 193, que é a lei que eu escolhi analisar aqui. Mas reforço que todos esses projetos partem, né, desse site aqui, em que você pode pegar a lei federal, a lei municipal, a lei estadual. A lei está pronta ali. Os municípios mudam alguma coisa, mas em geral o texto é o mesmo. Eu aqui hoje analiso o projeto que foi para o Senado pelo Magno Malta em 2016. Um projeto a ser incluído na LDB. Só que em 2017 esse projeto foi retirado de tramitação dias antes de a Comissão de Educação, Cultura e Esporte avaliá-lo, porque ela já acenava para sua rejeição. Então a ideia foi tirar do Senado para ir para a Câmara dos Deputados e assim obter mais força. Apesar de pareceres jurídicos sobre a inconstitucionalidade e inviabilidade da proposta, de liminar e suspendendo em alguns municípios e estado, e de um forte movimento de resistência que se criou, o fato é que a sua disseminação pelo país não deixou de ganhar adeptos. Importante destacar que se trata de um projeto, mais um, que vem legislar sobre nossa prática sem que nós sejamos chamados para o debate. Existe um site, o vereador ou deputado baixa o arquivo, apresenta na Casa Legislativa. O fato é que esta lei conversou com todo o país. Muitos pais hoje nunca puseram os pés na sala de aula, nunca abriram o caderno do
filho, mas sabem que isso aqui é para salvar as crianças do Brasil. Mesmo sendo inconstitucional, porque temos a liberdade de cátedra, mesmo sendo leis municipais querendo suplantar uma lei maior, o que é ilegal, que é a Constituição Federal, a ideia de que os problemas, se não do Brasil, mas da educação, são culpa dos professores, se alastrou feito pólvora. E aí, diante disso, fui buscar na lei entender do que exatamente se trata. Como que essa lei nos imputa este crime de doutrinação. Porque a lei surge com esse objetivo: livrar os alunos da doutrinação dos professores. E aí eu começo a minha pesquisa como linguista, procurando marcas no texto, procurando pela palavra ideologia. E eu trago aqui os artigos em que você encontra a palavra ideologia. Porém, nós só vamos encontrar a palavra ideologia na forma de adjetivo, a não ser no caso de ideologia de gênero, que daí aparece como substantivo. Como podemos então observar, aparece a questão da doutrinação predominantemente como uma qualificação da prática de doutrinar, mas o substantivo e em termos de identificação sexual. De qualquer forma, é o único lugar em que ideologia aparece como substantivo, e ainda assim, o pai não sabe exatamente o que é ideologia de gênero, mas já sabe que deve ser contra. Fazemos a mesma busca na parte justificativa do projeto. E aí nós vamos encontrar novamente o termo ideologia apenas como adjetivo. Correntes ideológicas, doutrinação, fins ideológicos, cooptação ideológica, escolhas ideológicas, enfim. Os sentidos sobre ideologia vão deslizar para não impede de deixar clara a imputação de crime ao trabalho do professor. Mesmo sem essa definição, sem essa precisão, todo mundo entendeu o recado. Os adjetivos vêm para reforçar de que prática se trata o trabalho em sala de aula: doutrinar, cooptar e, usando um termo muito perigoso do Miguel Najib, molestar. Essa palavra foi usada inclusive na nossa audiência contra o projeto Escola Sem Partido, que nós estaríamos molestando crianças. Aliás, quando ele, Miguel Najib, fala na Câmara dos Deputados, numa audiência, ele vai usar o exemplo de um caso de estupro, para exemplificar o que nós estaríamos fazendo em sala de aula. Resumindo, o Escola Sem Partido vai focar duas questões: doutrinação ideológica e ideologia de gênero. Bom, sabendo do que se trata, mesmo diante da indeterminação, a próxima pergunta que me faço como pesquisadora e como professora, claro: como pode o professor saber o que pode ou não pode em sala de aula a partir daí? Qual a régua que medirá o que deve aparecer e o que não deve aparecer em sala de aula? São os alunos que vão saber então o que devemos fazer? Quem vai validar estas denúncias? Quem será o juiz do juiz? Pela letra da lei, sabemos apenas o seguinte: os professores, os estudantes e os pais ou responsáveis serão informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente, especialmente no que tange aos princípios referidos no artigo 1º desta lei. Então, quais são esses limites éticos? Seria ético não tratar das diferenças em sala de aula ou problematizar os saberes, relacionando-os à vida do aluno? Ao professor caberia simplesmente reproduzir conhecimento? Mas então o que é o conhecimento? O que é conhecimento neutro? Aquele que resulta da constatação de experimentos? E se assim fosse, em sala de aula, não precisamos relacionar o saber técnico com as experiências da vida, o que aprendemos a vida toda durante a faculdade? Ensinamos porcentagem para o nosso aluno apenas fazer continhas? Então, ensinamos porcentagem, não podemos pedir para que ele calcule a diferença salarial entre um homem e uma mulher que fazem o mesmo trabalho?
Que aula abrindo o livro e repetindo o que ali está, fechando, aplicando o questionário e repetindo na prova. Vão nos adorar. E o livro que vem ou que virá não tem ideologia? Ideologia é uma coisa que algum material tem e outro não? Só tem aquele que é identificado a algum partido político? Sim, não é um sentido a ser descartado, porque está lastrado no senso comum. Mas convido a pensar sobre a matéria-prima da nossa aula. Temos, e aí eu trago uma contribuição da análise do discurso, temos uma ilusão em relação à palavra, que é, julgamos que o sentido está preso na língua, naquilo que salta aos olhos, naquilo que eu estou lendo. Claro que o sentido passa por aí, sim, pelo explícito da palavra, mas não só. Todo significante carrega uma memória de sentido, de antes, e se atualiza a cada enunciado, a cada contexto. É um antes e um agora falando no sentido da palavra. Isso é histórico, isso é social, isso é ideológico. Começamos trazendo alguns exemplos, a análise do próprio título, Escola Sem Partido. Esse título vai encontrar uma aceitação quase geral, quase unânime. Afinal, quem não quer uma escola sem proselitismo político partidário? Todos nós queremos. E o engodo está porque a construção linguística do título faz pensar que escola sem partido é o contrário de escola com partido. Gramaticalmente falando, o sem e o com estão em relação de antonímia, sem dúvida. Mas os sentidos não estão colados à língua e dependem das determinações históricas que o afetam. Na AD chamamos a imbricação entre o político e o simbólico. Analisando o PL, vimos que o sem partido não quer dizer unicamente sem partido político, muito menos todos os partidos políticos. Os sentidos migram para outras direções e denunciam que não se trata exatamente de evitar que qualquer propaganda política seja feita em sala de aula. E se fosse isso, todos nós aprovaríamos. O problema é que se trata de um projeto que pretende negar o debate, a diferença, a tolerância e o respeito. Se eles veem isso relacionado a um só partido, como dizem seus defensores, estão enganados, porque isso deveria ser preocupação de todos. E é a preocupação da escola. Por isso compreendemos que a escola sem partido não é o contrário de escola com partido. É algo, escola sem partido está no lugar de outra coisa, que não se pode ser dita literalmente. Isso reforça como a língua é imprescindível para pensar o sentido, mas o sentido não se esgota nela. Poderíamos trazer inúmeros exemplos, né? Eu trago aqui um, por exemplo, da época de 2015, quando o Trump, quando foi colocado escutas em telefones de dirigentes brasileiros, de políticos brasileiros, e aí eu pego só o exemplo dessa frase, né? Os Estados Unidos tinham espionado 29 telefones de líderes políticos no Brasil, cuja escuta foi instalada nos gabinetes da Casa Civil. Se nós pegássemos a palavra espionado e trocasse para vigiado, se nós pegássemos a palavra escuta e trocasse para grampo, nós já teríamos uma outra direção dos sentidos, né? E foi isso que aconteceu. Trump vai dizer que foi uma vigilância e não foi grampo, foi uma escuta. Então nós vamos percebendo que o uso de uma palavra ou de outra implica a direção dos sentidos, e isso é ideologia. Quando a gente lê uma frase, o corpo do migrante se coisifica, na voz ativa, pensando aí a gramática, a sintaxe da frase, ou se eu tenho o corpo do migrante é coisificado, na voz passiva, que implica um sujeito que vai agir sobre essa ação, um outro sujeito que vai agir sobre essa ação, já é outra forma de significar o corpo do migrante. Estou pegando recortes de reportagens. Crianças passam fome, é diferente de crianças morrem de fome. E daí eu estou vendo alunos do jornalismo, né, que sabem bem do que eu estou falando. A forma como noticiamos é uma forma de implicação ideológica. Os índios têm direitos como todos nós. Os índios têm direitos como nós brasileiros.
né? Então, nessa segunda frase, nós nos separamos. Nós somos brasileiros, eles são outra coisa que não brasileiros. A forma como falamos, como escrevemos, é uma forma de comprometimento ideológico. Não tem como ser diferente. Teria um outro exemplo ali, da Constituição. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Constituição. Mas a gente vê um outro sentido atravessando este, dizendo que a tortura é um mal necessário, né? Cada um se filiando a uma corrente de saberes diferentes, todos igualmente evidentes, todos igualmente corretos. Conforme Peixe, uma mesma palavra pode receber sentidos diferentes, conforme se inscreve nesta ou naquela formação discursiva. Ou seja, uma palavra não tem um sentido que lhe seja próprio, mas um sentido que, ao ser determinado pela história, pelo social, aponta para uma direção e não para outra. E isso é o ideológico. Ideologia é compreendida em análise do discurso como aquilo que determina o sentido, ao mesmo tempo que apaga suas marcas. Somos afetados por ela, mas ela apaga o seu rastro. Todo mundo sabe o que é um professor, um aluno, um patrão, uma escola, uma reunião, uma ordem, como se fossem coisas que realmente dizem isso. Cremos na transparência das palavras, por isso não nos damos conta como a ideologia trabalha, como aquilo que pensamos das coisas vem do modo como somos identificados a certos saberes, mas que aqui está sendo tomado pelo projeto como doutrinados. E isso se dá para nós parte conscientemente, mas parte inconscientemente. Então não temos o controle sobre como os sentidos nos afetam. Nosso nome de batismo já é ideológico. Já houve toda uma preparação, uma espera, um planejamento, uma escolha entre A e B para que o nosso nome fosse este e não aquele. O nome de uma rua, uma poesia, a nossa opinião sobre a pena de morte, tudo isso é ideológico. E tudo isso não nasceu conosco. É determinado pelas relações que vamos estabelecendo ao longo da vida, pelas leituras que lemos. E muitas vezes por aquilo que escutamos. De manhã no Jornal das 6, depois a mesma coisa no Jornal das 8, depois a mesma coisa no Jornal do meio-dia, depois a mesma coisa no Jornal das 7, das 8, das 11h30. Ao final do dia, eu entendo que o sentido sobre tortura é esse, o sentido sobre pena de morte é aquele, e assim por diante. E daí podemos pensar, mas o conhecimento científico não, André, o conhecimento científico é neutro. Mas como pensar assim se os físicos discutem até hoje se o universo é finito ou infinito? Como pensar isso se o nosso trabalho em sala de aula é justamente problematizar as verdades? Bom, seguimos nos apoiando no texto do Escola Sem Partido para ver se ele dá uma direção, como exatamente acontecerá essa vigilância. E aí nós vamos ter no artigo 8º, se eu não me engano, que ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas correntes a respeito. O forma justa é a marca que você tem para entender que diante de assuntos polêmicos você tem que sempre trazer dois lados. Como se para todo assunto nós tivéssemos apenas dois lados. Mas pensando isso é por quê? Porque um lado é ideológico e outro não? Nós podemos fazer isso até em determinados assuntos. Em aula de redação, dando aula no curso de Direito, eu cansei de fazer júri simulado. Nas aulas de redação fazia júri simulado. Então uma equipe defende o sim, uma equipe defende o não. Uma equipe defende os prós, a outra os contra. Ao final, o que o aluno quer saber da professora? E você, professora, o que você acha? Agora, como delimitar essa justeza? Tudo o que fazemos em sala de aula é determinado por uma linha de pensamento que não nasceu do nada. Tem a ver com todas as leituras que fizemos durante uma vida toda e com as quais nos identificamos.
Quando falarmos da língua do Equador, a direção do sentido já está marcada pela influência que as teorias têm na nossa vida. Fora disso, só se fôssemos um monstro de 3 cabeças, que cada um estudasse uma linha de pensamento diferente. Por exemplo, no meu caso, fora os anos estudando discurso político, há 4 anos eu venho pesquisando discursos sobre a ditadura militar hoje, a partir dos trabalhos da Comissão da Verdade. Vocês acham que o meu aluno vai me ouvir e achar que eu estou sendo imparcial quando eu falar da ditadura? Ou que eu vou dizer que a ditadura é boa de um ponto de vista, mas ruim de outro ponto de vista? Não. Mas isso faz de mim uma criminosa? Faz de mim uma voz entre tantas outras com as quais o aluno vai conviver e formar a sua, não por doutrinação, mas por identificação. Isso tudo para dizer que nós não temos saída. Somos sempre falados e falamos, e a linguagem é ideologicamente construída. Não levando isso em consideração, a noção de ideologia no projeto aparece como aquilo que é negativo, aliciador, portanto, a ser eliminado da escola. E também ideologia aparece como aquilo pelo qual se pode ser afetado ou não, como se fosse uma escolha. Do meu lugar de analista e de educadora, isso não tem como acontecer. Mesmo assim, diante de tudo isso, eu não quero dizer que este projeto é um absurdo, como algo que não tem cabimento. Sim, juridicamente ele não tem fundamento, pragmaticamente ele não teria como ser implementado, mas politicamente ele tem sentido e ele está prestes a acontecer. Por isso ele não pode ser jogado para o terreno do absurdo. No começo, quando a gente iniciou as discussões, eu ouvia isso. Isso aí não tem como, isso aí, não, esquece. Só que não. Ele é um projeto que engendra um projeto de escola. Na verdade, ele aglutina uma vontade de sociedade, em que a cidadania não se exerce efetivamente, primeiro pela censura e depois pela falta de prática. E o mais grave é que esta vontade vem revestida nos moldes de uma lei, inflamada pelo discurso do ódio contra o professor. E vem também revestida de garantia de direitos já previstos. Tanto que o primeiro artigo dessa lei é: garantir pluralismo de ideias, liberdade de aprender e de ensinar, liberdade de consciência e de crença. Mas como se alcançar essa liberdade se o que se busca é justamente impedir tais preceitos? Poderíamos dizer que isso é uma contradição também, né? Mas numa análise discursiva vai dizer que não se trata disso, de uma contradição que se resolveria se eles fizessem uma revisão do texto, ou que apontaria para alguma falta de cuidado. A contradição precisa ser compreendida pelos sentidos que coloca em jogo e pelo funcionamento que produz. O texto da lei, repetindo preceitos da Constituição para repete preceitos da Constituição para se revestir de legalidade, uma legalidade jurídica, mas a seguir vem justamente propor outra coisa. O Escola Sem Partido condena os professores que estariam em sala de aula fazendo uso político de uma doutrinação, quando o projeto quer fazer justamente o mesmo que condena, então. Isso não vai ser explicitado na literalidade do texto, então aparecerá na forma de uma proteção à escola. De uma forma, como proteção à escola, que seria na justificativa trazida como: a liberdade de consciência assegurada pelo artigo 5º da Constituição compreende o direito do estudante a que seu conhecimento da realidade não seja manipulado para fins políticos e ideológicos. Importante lembrar, porém, que novamente não lemos aqui a contradição como erro, e sim a significamos a partir da prática política de quem quer esse projeto. Não se trata ainda de pensar numa intenção premeditada, um grande plano de nação estrategicamente traçado, muito menos o desconhecimento do que se quer com isso, mas considerar que a escola sempre lutou entre o que pode e o que não querem dela. Que ela não seja um lugar para estimular o pensamento crítico, mas que apenas reproduza conhecimentos. Antes para apertar parafusos, hoje botões. Os defensores do Escola Sem Partido colocam-se em defesa da escola, fazendo da doutrinação o cerne dos problemas da educação.
Tudo faz crer que há um segmento da classe política preocupado demasiadamente com a escola e que a crise está justamente naquilo que o projeto vem solucionar. Isso não é novo, se aceitarmos que querem combater a doutrinação, mas parece que querem a alienação. E nessa confusão, pelo menos somos avisados do que acontecerá. O Ministério e a Secretaria de Educação contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento dessa lei, encaminhadas ao órgão do Ministério Público, incumbido da defesa dos interesses da criança e do adolescente, sob pena de responsabilidade. Ou seja, o que fez a deputada no domingo foi se legitimar a partir do resultado da eleição, mas isso já está previsto no projeto que tramita em muitas casas legislativas pelo Brasil inteiro. Portanto, o canal de denúncia não é novo, só ganhou publicidade, foi bom, porque ganhou publicidade a partir de domingo. E ele está se apropriando da cadeia semântica que foi se criando em relação à escola. Escola não dá certo, não cumprimos nossas metas, professor fala dos problemas que a escola tem, professor então é doutrinador, professor é inimigo da nação. Essa é a cadeia semântica que foi se formando. Sério? Sério que é este o problema da educação? Tudo faz sentido. O próprio uso da ideologia no projeto não vem do nada. Numa análise ainda do termo ideologia, eu fui buscar alguns teóricos que trabalharam com essa noção. E eu vou, nos artigos, depois vocês vão encontrar uma pesquisa anterior, que vai buscar no estudo de Tracy o termo ideologia, que teria sido então um filósofo que no século XVIII cunhou pela primeira vez o termo. Vou falar também da influência de Napoleão em relação a isso, em relação àquilo que ideologia vai passar a significar como doutrinação, mas eu passo direto para Althusser, que é um filósofo francês, trabalhado em alguns teóricos da educação, Saviani faz uma análise de Althusser, principalmente a partir da tese dele sobre ideologia, aparelhos ideológicos do Estado. E Althusser vai tentar dar um tratamento científico para a ideologia. Para o autor, ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com suas relações reais de existência. A análise do discurso vai trazer dele que a ideologia recruta todos os sujeitos como uma interpelação. Ou seja, a partir de Althusser, pensar-se fora da ideologia já é um efeito da própria ideologia. Aquela ilusão de que nunca nós estamos dentro dela, só os outros. Althusser vai trazer para a escola o debate, fazendo uma crítica a toda pedagogia que se afasta da prática. Para o autor, a escola vem fazer o papel que era exercido pela Igreja antes da Revolução Francesa, o estabelecimento da hegemonia burguesa, não só sua hegemonia política, mas também a sua hegemonia ideológica. Um trabalho que o autor trata como uma partitura silenciosa que nos leva a preencher o papel que nos cabe na sociedade, as relações entre explorados e exploradores. A neutralidade aparece em Althusser, portanto, como um acobertamento da ideologia burguesa dominante, a escola como neutra e desprovida de ideologia, para que não se perceba aí o trabalho da reprodução das relações de produção. Embora a escola sem partido compreenda a escola também como neutra e a denuncie como doutrinadora, não estamos falando da mesma coisa. Althusser faz uma crítica à escola por trabalhar a ideologia da classe dominante, domesticando corpos dentro de uma sociedade capitalista. Ele denuncia isso e aí a gente precisa entendê-lo, que ele está falando da revolução do proletariado. Guardadas as diferenças, o Escola Sem Partido se coloca como combatente à doutrinação ideológica, mas justamente porque acredita, assim, devolver a escola aos ideais conservadores de uma minoria que continua ditando os modos de produção da sociedade. Afirmam seus defensores, conforme Pena e Salles, que as suas motivações são absolutamente despolitizadas, descompromissadas com qualquer tipo de filosofia, mas somente para anular o questionamento ao movimento, para ninguém questionar esse movimento.
E aí, no projeto, nós vamos ter isso reafirmado, né? É necessária a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, e ao tratar de forma justa, nós estaríamos, então, atingindo essa neutralidade. E eu resumo, então, 4 questões que vão nortear em muito o debate sobre escola sem partido. A primeira a gente já trabalhou, que é dizer que o sentido é sempre ideológico, portanto, é inócuo querer separar o que é ideológico do que não é. Outra prática que a gente vai perceber é a identificação mais progressista como doutrinação. Aí eu lembro do caso do Enem, da redação do Enem, que, se eu não me engano, foi a partir de 2015, foi incluído no edital da redação do Enem, que zeraria a redação o aluno que infringisse preceitos dos direitos humanos. Houve agora um pedido do movimento Escola Sem Partido que isso caísse. Eles conseguiram. Da sua redação que bandido bom é bandido morto. Ele pode. Ganha 8, mas pode. E isso foi um pedido desse movimento. Então, tudo que tem a ver com direitos humanos vai se encaixar aqui. Né? A outra questão é a eliminação das diferenças. É outra questão para a gente pensar que o projeto vai eliminar. Nesse blog aqui do Escola Sem Partido, um dos autores apresentou numa audiência pública os casos em que ele denuncia como ideológico. Uma seguinte atividade que deve ser para a educação infantil: a foto de 3 famílias, uma mãe com uma criança, a outra uma mãe e uma avó e uma criança, e a outra um casal, ele branco, ela negra, e os filhos. E a pergunta era uma questão de múltipla escolha e o aluno tinha que assinalar, né, a correta. E a correta era que há mais de uma forma de família. Bingo. Esse foi um dos exemplos usados como doutrinação ideológica. Por último, a prática deles é a descontextualização dos temas para nos acusar. Nesse blog aqui você vai ter uma seção só sobre o livro didático, em que eles vão denunciar os livros que fazem doutrinação. Nesse caso é um livro de geografia. Tá? Apresento aqui um livro escolar com alguns flagrantes de doutrinação. O que está em vermelho é o que está no livro, e em azul o que eles comentaram. No livro diz: uma das principais causas de concentração fundiária no Brasil é a expropriação, ou seja, a perda da propriedade rural pelos pequenos agricultores que, endividados, acabam utilizando suas terras como pagamento de dívidas contraídas em bancos, ou vendendo-as para empresas. Comentário: conforme visto nos parágrafos acima, os autores fizeram uso de uma linguagem sutil que não se reporta à defesa direta de partidos e ideologias, mas que prega meliflutuamente aos alunos, em tenra idade, a solução estatal para os problemas sociais apontados, de forma a parecerem naturais e inquestionáveis as suas conclusões. A injeção do veneno estatolatra foi feita, de modo que dali a alguns anos os alunos, então tornados cidadãos, prosseguirão a raciocinar e a tomar decisões com base nas plataformas de pensamento adquiridas na pré-adolescência. Esse tipo de abordagem é a mais difícil de ser avaliada por uma pessoa sem visão de maldade, razão pela qual é a que mais passa despercebida. Não obstante não se contentar os responsáveis pelo conteúdo do livro em pauta, eis que partiram para a franca propaganda da reforma agrária do MST. A desonestidade intelectual desdourada começa ao afirmar, em as páginas 65, um flagrante desvirtuamento da palavra expropriação, a ver com grifos, né, dos autores. No Brasil, aqui em vermelho do livro, no Brasil a implantação de uma reforma agrária mais ampla vem sendo adiada há décadas. Tal demora obriga milhares de trabalhadores rurais a viver em condições desumanas. Essa situação gera grande tensão no campo. Comentário:
os autores levantaram a alegada problemática de uma concentração de terras, a alegada, e de corrente migratória para os centros urbanos, omitindo nesta linha de raciocínio o notório fato de o Brasil se destacar mundialmente como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, fornecendo aos preços mais baixos aos seus cidadãos, bem como pelo fato de que em economias mais adiantadas a população rural ser ainda muito mais reduzida que a brasileira. A pergunta primeira que fica, portanto, é esta: a quem a organização do sistema agropecuário deve servir? A população, os consumidores, ou a assentamento de agricultores despreparados e incompetentes? A gente vê aqui um exemplo de geografia e cada um certamente está pensando na sua área, né? Em que parte eu corro risco e em que parte eu não corro. Essa descontextualização e essa impossibilidade, né, foi usada, por exemplo, na audiência pública que fizemos em Tubarão sobre o projeto. Nessa audiência foi mostrado, não essa capa, mas esse caso aqui, uma cartilha, que seria a cartilha de esquerda, a cartilha usada pelo PT nas escolas, a cartilha distribuída pelo MEC. E nessa cartilha as palavras são cocaína, dinomir, maconha, pedra, São Paulo, camburão, loló, bebida. Né? Foi mostrada essa página. E mais essa aqui, que tem os desenhos e a palavra embaixo, pedra, maconha, loló. Né? Agora, essa cartilha nem é distribuída pelo MEC, né? Ela é um trabalho, um projeto do GEMPA, um grupo de pesquisa de Porto Alegre, que desenvolveu um projeto numa comunidade, numa favela, e traz nesse livro a experiência com um aluno de 11 anos, o Dinomir, o nome dele? Dinomir, tá? Que é, se não me engano, é o aluno da capa, que aos 11 anos não se alfabetizava. O projeto pensou uma prática diferente, trabalhando a realidade dessas crianças na cartilha. E em 3 meses essas crianças estavam alfabetizadas. Só que isso é descontextualizado e aparece como um crime que nós cometemos. E terminando a minha investigação no projeto, eu fui procurar qual é o sujeito de que fala o projeto, qual é o professor de que trata e qual é o aluno. E aí eu encontrei outras coincidências entre a Althusser e o projeto Escola Sem Partido, no modo como eles concebem esses sujeitos. Para Althusser, o professor servirá ao recrutamento do aparelho escolar sem ter, a maioria, diz o autor, suspeita do trabalho que realiza ou que é obrigado a realizar. Claro que a gente discute isso, problematiza, não concorda exatamente que o professor é esse que nem suspeita do trabalho que faz. Tá? Mas daí, procurando saber o que é o professor para o projeto, eu fiz questão de retirar todos os adjetivos que se referem a nós. Tá? E nós aparecemos lá como doutrinador, agressor, hostilizador, estigmatizador, aproveitador, manipulador, desrespeitador, constrangedor, explorador, sectarista, abusador, ameaçador, cooptador, perseguidor e praticante de bullying. São essas palavras que eu retiro do projeto analisado. Articulando-se a isso, pensando ainda agora o sujeito criança, nós vamos ver que em Althusser a criança também é vulnerável, já que a escola é um aparelho que vai dispor durante tantos anos da audiência obrigatória, 5 a 6 dias, num total de 7, numa média de 8 horas por dia, da totalidade das crianças da formação social capitalista. O Escola Sem Partido também vai falar em vulnerabilidade e vai dizer a vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação do aprendizado. Assim como o artigo 5 vai dizer que no exercício de suas funções, o professor não então poderá se aproveitar da audiência cativa dos alunos. Ou seja, ambos falam da vulnerabilidade do aluno e da audiência, obrigatória em Althusser e cativa no projeto. Mas não falam do mesmo jeito, já que Althusser está discutindo a necessidade de luta do proletariado em tomar os aparelhos ideológicos, enquanto Escola Sem Partido quer justamente manter a submissão às formas de poder. E não estamos fazendo essa comparação
para dizer que então nós queremos acabar com a escola sem partido e então implementar a evolução e continuar na cadeia de sentido que está se criando em relação àquilo que fazemos em sala de aula. Não se trata disso, mas se trata de se aproximar desse autor que trabalhou a escola como doutrinação. Miguel Najib vai repetir o argumento de que a escola precisa ser regulada porque o aluno é obrigado, ele não tem saída e ele tem que ficar lá tantas horas por dia. Mas e na TV? Que o aluno em casa na TV, diante da TV, na igreja, não, ali ele pode sair ou não, né? E perguntamos então, o que é obrigatório e o que é de fato livre? É livre a criança que também é criada por uma determinada rede de televisão ligada o dia inteiro em casa? Ela sabe que deve desligar a televisão? O pai desliga? Você é livre de sair da frente dela? Ao mesmo tempo, é este aluno tão frágil e vulnerável que vai julgar a nossa aula e denunciar-nos. Mas notem, não há contradição nisso. O projeto consegue comunicar e ganhar lugar, e daí podemos dizer que não falta nada ao seu texto. Tudo está ali, tanto que mesmo ainda não aprovado, ele já provoca medo por parte dos professores. De igual maneira, não se pode dizer que o modo como a ideologia aparece no projeto se dá por ignorância ou desconhecimento. Os sentidos que ali funcionam dão conta, bonitinho, da prática política que se quer. O que mostra que a escola sem partido não está separada da sociedade que encontrou abrigo, uma sociedade marcada sempre pela luta de classe, pelas diferenças sociais. Isso reforça, conforme Bechet, que as ideologias não são feitas de ideias, mas de práticas. Em Althusser, a ideologia recruta os indivíduos em sujeitos. Bechet vai dizer que sim, ela recruta, mas nós precisamos compreender de que modo somos voluntários nesse processo. E Bechet, desse modo, vai nos convidar a olhar o lugar da prática política na prática pedagógica. E pensando que toda pedagogia dissociada da prática política, significando política aqui, não como política partidária, mas como trabalho em torno das relações de poder, todo trabalho dissociado disso é em vão. O Escola Sem Partido se aproxima dessa pedagogia que pratica a pura transmissão de conhecimento, que critica Bechet, e não vê no sujeito a possibilidade de reconstrução dos saberes. A pedagogia que o PL trabalha, que o PL defende, é a que trabalha de forma justa o conhecimento científico, entendendo como um sentido já sabido, já pronto. Esta mistificação, segundo Bechet, separaria os conhecimentos científicos a partir de uma identificação direitista de um lado e feições esquerdistas de outro. Prática burguesa da política na pedagogia que permite a demarcação entre conhecimento científico e processos de inculcação ideológica, uma demarcação historicamente determinada pela luta teórica e pela luta ideológica das classes, cuja distinção é sempre uma distinção política e nunca meramente científica. Para Bechet, esta relação de desigualdade entre o científico e a doutrinação, ele fala em inculcação, pode tomar diferentes formas dependendo da natureza do aparelho escolar, mas não se pode negar que ela existe. Ou seja, no processo pedagógico sempre será necessário restabelecer um sujeito que vai se colocar ou por identificação ou por desidentificação, e é isso que garante a pluralidade dos saberes. O Escola Sem Partido quer, portanto, algo da ordem do impossível, que é fazer da escola um lugar de reprodução do conhecimento. Inscreve-se ideologicamente pedindo que não haja ideologia. Não adianta dizer-se neutro em cima do muro, isso já é uma posição. Isso fala de outra contribuição de Bechet, que vai dizer que todos não aprendem do mesmo jeito na escola. Logo, a desigualdade entre os alunos não é da ordem biopsicológica ou mesmo sociológica, mas efeito da luta ideológica, sobre o terreno da apropriação dos conhecimentos. É isso que vai levar Bechet a dizer que a escola não é o lugar onde isso tem origem, mas apenas um dos lugares da luta de classe que atravessa a apropriação do conhecimento. Embora para a escola sem partido, a escola seria o único lugar da formação social que precisaria de patrulha, porque não estão falando de uma igreja sem partido, de uma política sem partido.
Não há problemas lá. Para Peixe, não é a escola, não é somente na escola em que se dá isso. A escola é um dos lugares disso. Desse modo, no tecido dos sentidos que vem pela memória, poderíamos dizer que os apoiadores do Escola Sem Partido sabem bem o que estão fazendo, quando tentam a qualquer custo impedir o questionamento sobre as formas de domínio social. Mas nós perguntamos: que interesse é este por parte de políticos, muitos sem nenhum conhecimento sobre o que seja a realidade da escola, como o próprio idealizador, que é um advogado? Qual é o interesse dele com as questões da escola? A crise da escola ganha nome, doutrinação e ideologia de gênero, e um único inimigo, o professor, que parece ser alguém que não estudou para fazer o que faz, um acéfalo. E com isso lança uma cortina de fumaça para os verdadeiros problemas da educação. Eles não os desconhecem, mas acertam o alvo, conseguindo nos colocar como suspeitos, como aqueles que estão do outro lado. Ótimo! Todos dormem bem porque temos um inimigo e ele pode ser calado. Afinal, é necessário todos saberem que há um lugar para reproduzir conhecimento e há lugar para fazer política. Que há aqueles que realizam o trabalho manual e há aqueles que realizam o trabalho intelectual. Que há técnicos e especialistas. Que há quem ganha mais e há quem ganhe menos. Não é possível, a partir de Peixe, fixar aquilo que é ideológico e aquilo que não é ideológico. Reafirmamos. Somos todos ideológicos. Não é possível esta lógica disjuntiva, história de um lado, luta de classe de outro, ou prática política de outro. Mas para a Escola Sem Partido, sim. Ou se aprende a ciência, ou se discute política, ou se problematiza, ou se doutrina. Ou a escola sem partido, ou a escola com partido. Tudo isso possível a partir de um modo de ditar a prática pedagógica, mediante um canal de denúncias. Concluindo, primeiramente, é importante dizer que nós sabemos que há professores que possam sim praticar o proselitismo político em sala de aula, que há profissional não ético também na nossa área, como há em qualquer outra. Mas pensem bem antes de defender essa proposta, porque no caso da Escola Sem Partido, não vejo preocupação com a qualidade do professor que a escola tem. O interesse é outro, o projeto de escola e de sociedade é outro. Contra estes professores que, caso pratiquem isso, nós já vemos hoje possibilidades de lei que os incriminem. Por que esse projeto? Punir uma classe toda com a desculpa de que há professores fazendo isso. Segundo, reafirmamos então que a Escola Sem Partido não pode ser ignorado como algo fora da realidade. Parem de dizer que isso é um absurdo, porque não é e está batendo a nossa porta. Estão tentando votá-lo até a virada do ano. Hoje haveria uma votação na Câmara dos Deputados e conseguiram protelar. Ele precisa, se ele for levado para o terreno do absurdo, ele não é significado. E ele precisa ser significado a partir da prática política que ele engendra. E foi isso que levou o Coletivo Pro Educação de Tubarão a promover uma audiência pública para debater o projeto apresentado nesta cidade em 2017, instaurando um espaço do debate e reivindicando o direito de uma categoria a participar de uma discussão tão importante, que nos envolvia diretamente. O coletivo Pro Educação, cujos representantes estão na plateia, não se furtou ao desafio dessa luta. Foi para as redes sociais, participamos periodicamente de programas de rádio com abrangência significativa, elaboramos uma carta aberta, participamos de reuniões e seminários de professores para falar sobre isso, organizamos um debate no sindicato, realizamos reuniões com vereadores para dar ciência da nossa posição, desafiamos com a camiseta do coletivo, desafiamos foi bom, eu queria falar de desfilamos. Desfilamos com a camiseta do coletivo na Marcha dos Excluídos, no 7 de setembro. Elaboramos um questionário online, mandamos para os professores para saber a opinião deles sobre o projeto. Passamos a frequentar reuniões da Câmara de Vereadores de Tubarão, reivindicando a votação. Fizemos militância? Sim,
mas não em prol de um grupo de professores que precisam se defender do que estão fazendo em sala de aula. Fomos à rua porque nosso pressuposto será sempre de que a educação é emancipadora e de que o professor é figura central neste processo e não um criminoso. Termino então, encerrando a minha fala, faço a minha homenagem ao coletivo, com quem eu aprendi tanto nesses 2 anos de convívio. E aí eu recupero uma foto do dia do coletivo, não esta, mas esta para dizer o quanto nós conseguimos mobilizar de pessoas para esse debate, né? A deputada em questão estava na mesa defendendo o projeto, mas eu trago essa foto que foi divulgada pelo projeto Professores contra Escola Sem Partido, que é uma foto da nossa audiência. Essa foto, ela me impactou muito, porque eu vim estudando o discurso da ditadura desde 2014, trabalhando como que o discurso da ditadura vem hoje a partir dos trabalhos da Comissão da Verdade, e fui estudando, e à medida que eu ia estudando esse discurso, mais esse objeto parecia próximo a mim. Até que no dia da audiência isso é esfregado na minha cara, quando eu vejo essa faixa. E aí eu aproveito as palavras de Robin para perguntar: estaríamos diante de um excesso de memória, que seria também da ordem da compulsão de repetição, interditando toda reconciliação com o passado e toda distância crítica? Fomos nossos professores chamados de molestadores de crianças nesta noite, a partir de exemplos soltos e desconexos de vídeos e áudios sem referência nenhuma. E perguntamos por que restos de um discurso de ditadura apareceram justamente nesse dia. O que do passado encontra o presente? Se posso pensar que é porque aquilo contra o qual estamos nos defendendo hoje, só posso pensar, quer dizer, que aquilo contra o qual estamos nos defendendo hoje sempre esteve à espreita, perpetuando, porque nunca nos havemos direito com essa história, nunca pagamos por ela. E a cada avançar de um processo democrático, ela aparece, para lembrar que ela está ali e sempre pode voltar. A faixa me fala, segundo Leandro Ferreira, de uma memória não feita de fatos, mas de restos, de fragmentos, de construções imaginárias vividas e não vividas. E foi difícil de administrar no dia e hoje. E aí eu fiz questão de trazer Paulo Freire, porque ele é o autor execrado pelo movimento Escola Sem Partido. É o autor que vai ser, a palavra qual é? Expurgado dos projetos de educação. E aí, antes de nós também levarmos isso à frente, nós precisamos primeiro ver quem é Paulo Freire, quem foi Paulo Freire, ler Paulo Freire, porque eu tenho uma pequena suspeita, posso estar bem, acho que estou enganada, de que quem está usando o nome dele não leu uma linha, usando o nome dele para dizer que a culpa da educação no Brasil é do Paulo Freire. Eu tenho, mas é só uma suspeita. E olha o que ele diz, incrível o que ele diz em Pedagogia da Autonomia. Nunca precisou o professor progressista estar tão advertido quanto hoje em face da esperteza com que a ideologia dominante insinua a neutralidade da educação. Desse ponto de vista, que é reacionário, o espaço pedagógico neutro por excelência seria, aquele em que se treinam os alunos para práticas apolíticas, como se a maneira humana de estar no mundo fosse ou pudesse ser uma maneira neutra. Freire parece antever os rumos que tomaria a educação hoje, ou mesmo porque os problemas do seu tempo são os de agora. Pensar a educação como neutra passa
portanto, longe de um desconhecimento ou mesmo de um plano arquitetonicamente planejado. Fala mais do modo como somos afetados pelas relações de força, de uma minoria que quer sempre usar o Estado para atender a seus interesses e para cada vez mais acentuar o abismo social. Portanto, também podemos entender por que Paulo Freire deve ser banido dos postulados da educação. Afinal, ele já indagava: por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina? A realidade agressiva em que a violência é constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que a vida? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? Por que, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada a ver com isso? A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos, aprendidos, estes operam por si mesmos. Parece que Paulo Freire está conosco hoje defendendo a escola e indo contra a escola sem partido. Por fim, eu gostaria de terminar com essas duas frases, que são de pensadores da minha área, da análise do discurso. Primeiro, Péchet, que vai dizer: não há dominação sem resistência, é preciso ousar se revoltar. Eu agora paro de estudar o projeto Escola Sem Partido e vou estudar as formas como nós vamos ter de defesa, os nossos meios jurídicos, porque nós acreditamos ainda na Constituição. Pelo menos ela estava na mesa do candidato que venceu as eleições. Só que precisamos debater esse projeto intensamente, sabendo do risco que corre a escola se isso for aprovado. E termino com Orlandi, que vai dizer: porque a língua, a ideologia e o Estado falham em sua articulação do simbólico com o político, que a resistência é possível. Mesmo que esse projeto seja aprovado, a resistência será possível. Nós precisamos nos apegar a ela. Não uma resistência na forma heróica a que estamos habituados a pensar, mas na divergência de sujeitos que teimam em existir, de sujeitos que teimam em resistir. Muito obrigada.